Bem-vindo, mortal. Eu sou aquela que narra histórias para embalar seu repouso. Agora relaxe e me deixe conduzi-lo até o adormecer. A voz atrás da porta. Na casa onde cresci, havia uma porta embaixo da escada. Minha avó dizia que eu nunca deveria abrir, nunca deveria me aproximar e, acima de tudo, nunca deveria responder, caso escutasse alguém lá dentro. Eu obedeci por anos, até aquela noite. Chovia muito, tanto que a luz da casa piscava sem parar. Eu estava sozinho e cada estalo da madeira parecia um passo vindo da porta proibida. Quando passei pelo corredor, ouvi um sussurro, baixo demais para entender, mas alto o suficiente para me gelar. Parecia uma voz de criança, chorando, pedindo para eu abrir. Pensei que fosse minha imaginação, mas então a maçaneta se mexeu, sozinha. Eu recuei, mas a voz me chamou pelo nome, o meu nome, sussurrado, como se estivesse encostada na madeira. Abre, por favor. A voz parecia fraca, desesperada, quase humana. Lembrei do que minha avó dizia. A porta não esconde algo, ela mantém algo lá dentro. Mas naquela noite, senti pena. A chuva batendo forte no telhado, a energia oscilando, aquela voz implorando. Tá doendo, me tira daqui. A frase ecoou como um pedido inocente e foi isso que me fez dar o primeiro passo. Me agachei, coloquei o ouvido na porta e do outro lado não havia só uma criança, havia várias. Eu levantei rápido, mas antes que eu pudesse sair dali, algo arranhou a parte de baixo da porta. Você não vai me deixar aqui, vai? A voz agora era diferente, mais grave, mais próxima. Senti que algo estava prestes a sair e naquela fração de segundo, eu tive certeza, não era uma criança. A porta começou a tremer, como se algo estivesse empurrando por dentro. A madeira estalava, a maçaneta girava e a voz gritava meu nome como se estivesse dentro da minha cabeça. Bati com o ombro contra a porta, tentando segurá-la fechada. E quando toquei na madeira, ela estava quente, muito quente, como se algo queimasse do outro lado. Então tudo parou. A porta ficou imóvel, silêncio absoluto, até que uma mão começou a surgir pela fresta inferior. Fui para trás lentamente, sem conseguir desviar os olhos daquela mão, cinzenta, fina, com dedos compridos demais. Mas antes que pudesse sair do corredor, a mão recuou e a voz sussurrou pela última vez. A gente se vê quando você abrir. No dia seguinte, a porta estava aberta, a casa vazia e a voz nunca mais saiu de lá. A voz atrás da porta, parte 2. Naquela noite, eu tinha certeza de que alguém estava do outro lado da porta. Eu ouvi a voz me chamando pelo nome, repetindo, insistindo. Mas quando criei coragem e abri a porta, não havia nada, nada, além do corredor vazio. Eu pensei que tudo tinha sido imaginação, que eu estava cansado demais ou assustado demais, mas eu estava errado. Nos dias seguintes, algo mudou na casa. Eu comecei a notar pequenos detalhes, como se ela, a presença que chamou meu nome, nunca tivesse ido embora. A porta começou a bater sozinha, às vezes devagar, às vezes com força demais, e sempre à noite. Eu comecei a dormir com a porta trancada, mas mesmo assim, eu ouvia a voz, sempre do lado de fora. Às 3 da manhã, ela dizia: "Eu sei que você está acordado, abre para mim, só por um instante." E o mais estranho é que a voz estava ficando familiar. Parecia alguém que eu conhecia, alguém que eu perdi há anos. Eu comecei a questionar minha própria sanidade, porque todas as noites a voz ficava mais perto. Eu decidi instalar uma câmera no corredor.
Apontei direto para a porta do meu quarto. Deixei gravando durante a madrugada. Na manhã seguinte, eu sentei na cama e dei play, e meu sangue gelou. Às 3h15 da manhã, a câmera captou a porta tremendo, como se alguém apoiasse a testa e começasse a empurrar devagar, mas não havia ninguém ali. E então, a porta parou. Tudo ficou em silêncio por alguns segundos. Algo bateu na porta com força. A câmera tremeu. E nesse exato momento, uma sombra apareceu. Era uma sombra alta, estreita, com o rosto borrado. E ela se inclinou, até encostar na porta, como se estivesse me ouvindo respirar. A sombra ficou ali, parada, por exatos 43 segundos, sem se mexer, sem olhar para a câmera, só esperando. Eu desliguei o vídeo, mas o pior ainda estava por vir. Na noite seguinte, eu acordei com um som diferente. Não era a voz, não eram batidas. Era como se algo estivesse passando as unhas pelo lado de dentro da porta. Eu pulei da cama, olhei para a porta e juro, eu vi a maçaneta girar, devagar, como se alguém estivesse tentando ver se eu ainda estava acordado. Eu comecei a recuar até encostar na parede oposta. O quarto parecia menor, o ar mais pesado. E aí, a voz voltou, mas dessa vez não era mais um sussurro atrás da porta. Por que trancou? Eu já estou aí dentro. Eu senti uma presença atrás de mim, algo respirando na minha nuca. Mas quando me virei, não vi nada. A porta se abriu sozinha, sem barulho, sem aviso, e o corredor estava completamente escuro, muito mais escuro do que deveria estar. Eu senti como se algo me chamasse dali, um vazio, um frio, uma vontade inexplicável de atravessar a porta. E então eu ouvi a voz outra vez, mas desta vez era exatamente igual à voz da minha mãe. Filho, vem aqui, eu preciso te mostrar uma coisa. Minha mãe morreu há 8 anos. Eu não sei o que havia no corredor naquela noite, mas eu sei que não era a voz dela. E sei que, se eu tivesse dado mais um passo, eu não estaria aqui para contar. Mas a parte mais assustadora é que desde aquela noite, a porta nunca mais ficou trancada. A voz atrás da porta, parte 3. Faz 3 noites que a voz continua me chamando atrás da porta. Eu não abro, mas ela sabe meu nome e cada vez repete mais alto. Eu tentei ignorar, tentei dormir, mas a sensação de que algo me observa na escuridão simplesmente não vai embora. Hoje, algo diferente aconteceu. Eu acordei e a porta estava entreaberta, só alguns centímetros, o suficiente para eu ver o escuro absoluto lá dentro. E no chão tinha marcas, como se alguém tivesse arrastado algo pesado, mas o problema é que as marcas vinham de dentro do quarto. Eu nunca entrei ali desde aquela noite. Abre. A voz não para. Ela não pede mais. Agora ela manda. E toda vez que tento me afastar do corredor, eu sinto como se algo estivesse bem atrás de mim. Como se seus olhos estivessem abertos. Hoje, durante a madrugada, eu ouvi batidas na porta. Não eram batidas humanas. Eram arranhões. E quando cheguei perto, senti o chão vibrar, como se algo estivesse respirando do outro lado. Eu queria correr, juro que queria, mas minhas pernas não respondiam. Então, pela primeira vez, eu vi. Entre a fresta da porta, tinha um olho. Não parecia humano, era escuro, profundo, e parecia me puxar para dentro dele. Eu não lembro de ter aberto aquela porta, mas a voz insiste que sim. E o mais assustador é que eu estou começando a acreditar. A cada noite, o olho parece mais perto da brecha e sinto que, se eu abrir a porta de vez, não vou conseguir fechá-la nunca mais. Hoje encontrei algo do lado de fora do quarto
Uma foto minha, dormindo. Alguém, ou aquilo, esteve dentro do meu quarto. Atrás da foto, só uma frase escrita com algo escuro. Você já abriu, agora só falta lembrar. Eu não sei o que é pior, se é o que está atrás da porta ou o que eu posso ter feito antes de esquecer. Acabei de perceber algo. A porta agora está completamente aberta. Eu juro que não toquei nela. E tem algo, na escuridão, me olhando. Vem. Se eu não voltar amanhã, é porque finalmente descobri o que está atrás da porta. Quer ouvir a continuação dessa história? E assim chegamos ao fim dessa história. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative as notificações. E inscreva-se para não perder o próximo capítulo chega sombrio. em breve. Durma bem, se conseguir.